Nessa aula, eu vou mostrar o preenchimento da NBR 12721 a partir da leitura do projeto. Eu não vou começar pela planilha, eu vou começar pelo projeto, porque esse é o ponto central do método Incorpora Pro. A incorporação, ela não começa no quadro, ela começa na interpretação do empreendimento. E aqui na tela, nós temos um exemplo de condomínio de residências geminadas. Esse empreendimento, ele é composto por duas unidades residenciais, elas têm dois pavimentos cada unidade, elas têm uma área construída de 336 metros e 70, uma área de terreno de 432,35 e cada unidade tem uma área construída de 168,35. Jardim privativo exclusivo para cada unidade e, nesse caso, sem área comum. Então, aqui eu quero que você observe comigo no projeto. Nós temos a unidade 1 e nós temos a unidade 2. As duas residências, elas são geminadas. Cada uma possui sua própria área construída e cada uma possui a sua própria área externa privativa aqui. E esse ponto, ele já começa a orientar toda a estrutura da incorporação. Aqui, a minha dica é perguntar, afinal, qual é a unidade autônoma desse empreendimento? E a unidade autônoma aqui é a casa. Não é jardim, não é garagem, não é terreno isolado. É a residência. E a partir dessa definição, todo o restante começa a ficar claro. Agora, eu vou para uma das telas mais importantes da aula, o resumo estrutural da incorporação. Essa tela é central no meu método, porque é aqui que eu organizo o raciocínio antes de abrir a planilha. É aqui que eu separo o tipo de empreendimento, a unidade autônoma, áreas vinculadas, áreas comuns, estrutura de rateio e regime jurídico. Se essa tela estiver mal pensada, a planilha inteira vai ficar errada. Então, vamos preencher essa lógica aqui junto, vamos entender aqui o que eu fiz. Aqui no tipo de empreendimento, eu coloquei que é um condomínio residencial composto por duas unidades geminadas, padrão alto. A unidade autônoma considerada é a casa. Aqui, as unidades autônomas são duas unidades autônomas residenciais, identificadas como unidade 1 e unidade 2, cada uma contendo uma área de 168,35 metros quadrados. A configuração geral são duas residências geminadas, dois pavimentos por unidade, sendo aí 336,7 de área construída total, implantadas num terreno de 432,35. Áreas vinculadas ou acessórias, eu tenho os jardins privativos exclusivos e a garagem integrada à unidade. Áreas comuns, não tenho área comum. A estrutura de rateio, não há rateio de áreas comuns, porque não existem dependências de uso comum nesse empreendimento. O regime jurídico adotado é o condomínio edilício horizontal. Os jardins são privativos, a garagem é vinculada à unidade e a unidade autônoma é a residência. Então, aqui, a minha grande dica é perguntar sempre o que é privativo, o que é comum e o que está apenas vinculado à unidade. Essa pergunta, ela evita quase todos os erros de preenchimento. Agora sim, com o raciocínio todo estruturado, eu posso abrir a planilha. E eu começo pelas informações preliminares. Aqui eu nunca recomendo preencher quadro por impulso. Eu sempre mantenho aqui a tela do resumo estrutural da incorporação aberto e a tela também de projeto aberta. Então, eu volto sempre no resumo e no projeto e eu levo para a planilha
as informações que já foram definidas. Então, vou começar aqui com vocês a estruturar todo esse preenchimento. Nome, eu tenho sempre meu nome fictício, José da Silva. CPF, eu coloco tudo número 0 para facilitar. Endereço, Rua A. Nome do profissional, eu vou colocar o meu nome mesmo, Jordana, com o meu registro. Aqui na responsabilidade técnica, eu vou colocar um número fictício, número 130/2026. E no endereço, Rua B. Nome do edifício, eu vou colocar aqui condomínio residencial modelo. Local da construção, vou colocar Rua E. E a cidade, eu vou colocar Porto União, Santa Catarina. Designação do projeto padrão. Eu tenho aqui a residência. Então, na letra H, habitação unifamiliar. Então, vou marcar aqui um X. Quantidade de unidades autônomas são 2. Padrão de acabamento, aqui conforme a minha orientação, eu tenho as opções baixo, normal, alto e luxo. Então, nesse caso aqui, é padrão alto. Número de pavimentos são 2 pavimentos por unidade. Quantidade de vagas de estacionamento para veículos, eu tenho 4. São 2 vagas por unidade. Vagas de estacionamento da unidade autônoma, então, que fazem, né, parte da própria unidade. Aqui eu tenho 0. E vagas de estacionamento acessório da unidade autônoma. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4. Por quê? Porque elas fazem parte da minha unidade autônoma, né? A área do lote, 432,35. Aqui, data de aprovação, eu vou colocar dia 20/3/2026. E o número do alvará, vou colocar também um número fictício, 2001/2026. Então, eu já tenho aqui as minhas informações preliminares preenchidas. Agora, eu vou partir, então, para o quadro 1. Aqui no quadro 1, eu vou organizar as áreas do empreendimento, então, por pavimento. Eu vou começar aqui inserindo as informações de projeto que faltam. Então, local do imóvel, aqui eu coloco o endereço completo. Aqui na data, eu vou colocar dia 24/3/2026. Ele já vai aparecer aqui também. E a matrícula do imóvel, vou colocar um número fictício, 556. Então, primeiro aqui, eu vou começar identificando os meus pavimentos. Então, eu vou ter o pavimento térreo. E eu vou ter o pavimento superior. Agora, eu lanço as áreas construídas por pavimento. Cada unidade tem 90,05, aqui ó, vou aumentar um pouquinho, 90,05 na área do térreo, e no pavimento superior eu tenho 78,30 para cada uma delas. Então, aqui no térreo eu vou fazer o somatório do 90,05 das duas unidades. Então, eu vou ter aí 180,10. E no pavimento superior, eu vou ter 156,60, que é o somatório, então, de 78,30 com mais 78,30. Agora, eu observo a área descoberta privativa.
Aqui eu tenho os jardins privativos, então, que eles se somam 132,8 mais 119,45. Então, eu volto para minha planilha e eu vou inserir aí esse somatório que dá 252,25 metros quadrados. Essa área entra como área privativa descoberta. Aqui entra uma dica importante. Essa área descoberta, ela tem dono? Se tem dono, ela não pode ser tratada como área comum. Nesse caso, como os jardins têm dono, então eles vão entrar exatamente aqui na área privativa. Então, é na lógica da área privativa. Então, aqui no pavimento superior, eu tenho 0. E agora, eu vou pedir atenção à coluna da área equivalente. Ela não é preenchida no chute. Ela deve ser calculada com base no índice do guia explicativo. Então, aqui eu tenho a minha tabela de índice de equivalências. Para jardins, eu uso aí um coeficiente de 0,10. Então, aqui eu vou fazer 225 vezes 0,10, que eu vou ter aí 25,23. No pavimento superior, é 0. Como não há áreas comuns, aqui as colunas de área de uso comum, elas vão ficar todas zeradas. Então, aqui eu só vou preencher tudo como 0. Aqui na área de divisão proporcional de uso comum, eu também vou ter 0, porque não tenho área comum nenhuma. E aqui eu tenho o quadro 1 já pronto. Agora, eu vou partir para o quadro 2. Esse quadro é o quadro das unidades autônomas. Aqui, eu deixo de trabalhar por pavimento, eu passo a trabalhar por unidade. Então, aqui eu tenho a especificação da unidade, eu vou ter aqui a unidade 1 e a unidade 2. Na área privativa coberta padrão, aqui na coluna 20, cada unidade recebe o valor correspondente a ela. Então, eu tenho aqui 168,35 de área construída por unidade. As duas são exatamente iguais, então eu vou inserir 168,35 nas duas. Agora, eu vou partir para a área privativa descoberta. Aqui eu lanço o jardim exclusivo de cada unidade. Então, na unidade 1, eu vou consultar o meu projeto, eu tenho 132,8. Então, eu vou inserir esse valor aqui. A unidade 2, eu tenho 119,45. Então, vou inserir na unidade 2, 119,45. A coluna equivalente, ela é também calculada com o seu índice correspondente, que eu estou usando, então, 0,1 para esse caso. Então, aqui no guia explicativo, vou voltar à letra O, jardins, coeficiente de 0,10. Então, eu vou colocar aqui o 132 vezes 0,10. E a mesma coisa eu faço com a unidade 2. Agora, na área de uso comum, novamente aqui, eu não tenho área de uso comum. Então, eu vou inserir os valores de 0. E já tenho, então, o meu quadro 2 também concluído. Agora, eu vou partir para o preenchimento do quadro 3. Esse quadro, ele trata do custo global da construção.
e do enquadramento do projeto padrão. Mas aqui eu reforço uma regra do método. Eu só chego no quadro 3 depois que eu já entendi o empreendimento e já organizei as áreas. Primeiro eu verifico o projeto padrão mais semelhante. E aqui a minha dica é perguntar: o projeto padrão, ele deve ser comparado com o empreendimento inteiro ou com a unidade autônoma? A comparação, ela deve ser feita com a unidade autônoma considerada. Então, aqui eu observo o uso residencial, padrão alto, 2 pavimentos e área privativa da residência. Então, aqui na designação, eu vou colocar uso residencial, padrão, eu vou colocar o padrão alto, número de pavimentos 2, área 168,35 da unidade autônoma, quantidade de quartos eu tenho 3, salas eu tenho 1, banheiros eu tenho 3 banheiros e quartos de empregados eu tenho 0. Aqui o sindicato meu que eu uso como referência é o Sinduscom. Onde eu vou encontrar aí, eu vou colocar o mês de referência, o mês de março de 2026. Consulto o site e eu encontrei lá o valor de 3.540 o custo do metro quadrado. Então aqui ele já vai calcular automaticamente tudo o que eu preciso com o custo aqui de 1.281.214. Aqui também eu já tenho a divisão dos custos de material e mão de obra. Eu coloco geralmente 50% para cada item, mas vocês podem mudar. Por exemplo, se for caso 60, 40, né? Ele já também vai mudar automaticamente os valores. Eu vou deixar no meu 50 para cada um. E aqui então eu vou começar preenchendo os valores. Fundação especial eu tenho 0. Aqui elevadores eu não tenho. Equipamentos e instalações eu não tenho nada. Então fogão, aquecedor, bomba, ar-condicionado, isso não será colocado. Eu vou inserir aqui todos os valores de 0. Playground eu também não tenho. Outras obras e serviços complementares não tenho. Urbanização, eu vou jogar aí um custo de R$3.000. Recreação, eu não tenho. Jardim, R$2.000. Instalação e outros, eu vou colocar aqui custos de 0, eu não tenho esse custo. Ele já me deu aqui o subtotal. E agora eu vou partir para impostos e emolumentos. Eu tenho, então, um total de 2.400. Projeto arquitetônico foi R$15.000. Projeto estrutural, 6.500. Instalações, 6.500 também. E projetos especiais, 2.100. Esses projetos especiais aqui eu incluí ar-condicionado e automação. Então, aqui ele já vai totalizar aqui remuneração do construtor. Isso daqui tá na automação da planilha, que ela fez automaticamente aqui e me gerou um custo global de construção de R$1.491.678. E aqui, o custo unitário da obra ficou em 4.121. Agora eu vou partir, então, para o quadro 4A. O quadro 4A, ele já vai estar totalmente preenchido pela automação da própria planilha. Então, como eu não vou considerar para esse caso aqui a subrogação, aqui as células da coluna 43 até a 52, elas ficam totalmente limpas, sem preenchimento nenhum, porque eu não tenho nenhuma subrogação. Então, aqui eu já vou ter aqui o
minha planilha toda preenchida. Aqui eu não preciso fazer mais nada. E agora eu vou partir então para o quadro 4B. E nesse caso aqui eu tenho o 4B e o 4B1. Como eu tenho unidades aqui com terreno privativo, então eu já vou partir para o preenchimento do quadro 4B1, onde eu tenho essa discriminação aqui das áreas de terreno. No quadro 4B eu não tenho, então eu não vou preencher, eu vou simplesmente ignorar esse quadro aqui e já partir para o quadro 4B1. Aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar é que esse quadro ele só pode ser entendido corretamente se o quadro 2 já estiver muito bem pensado. Então, eu vou preencher aqui por unidade. A coluna B, ela já vem lançada aqui, então, com as áreas privativas de 168,35. A coluna C, eu lanço a área privativa vinculada à unidade que acompanha a lógica do quadro 2, ou seja, o jardim exclusivo. Então, aqui eu tenho também um comentário para facilitar que vocês podem aí estar utilizando a coluna 21 do quadro 2. Ó, coluna 21 do quadro 2, 132,8 e 119,45. Então, eu vou colocar aqui no meu preenchimento 132,8 e 119,45. Agora aqui, na coluna D, não entra a minha vaga autônoma. Por quê? A minha vaga, ela já está inclusa aqui dentro da área privativa. Então, se o cartório não mandar eu destacar essa área de vaga de garagem, eu deixo automaticamente ela inclusa aqui. Como eu tenho unidades aqui que são integradas, então eu vou manter aqui na coluna B o valor da minha vaga de garagem. Então aqui eu vou especificar como 0. Área de uso comum eu não tenho, aqui ele já calcula automaticamente. E agora eu vou partir aqui para a coluna G. A coluna G, então, o que está pedindo? Está pedindo a área de terreno de uso exclusivo, inclusive a área edificada. Então, eu venho no meu projeto aqui e o que eu vou fazer? Aqui eu vou somar a área de 90,35, que é a projeção da minha construção no terreno, mais o 132,8. Então, isso vai me dar um total aí de 222,85. E a mesma coisa eu vou fazer para a unidade 2. Eu vou consultar o meu projeto, eu vou utilizar aqui o 90,05 mais o 119,45, ou seja, é o meu terreno aqui total da unidade 2. Então, eu tenho 209,50. Ele é um pouquinho menor que a unidade 1. Então, totalizando aí 432,35, que é exatamente a área do meu terreno. Então, essas áreas aqui ficam iguais. Aqui na área de terreno de uso comum, como eu não tenho nada, aqui é 0. Aqui eu tenho o coeficiente de proporcionalidade e também já tenho aí o quadro 4B1 concluído, preenchido. Agora vamos entrar para o quadro 5, que é um quadro muito importante, porque ele traduz o empreendimento em linguagem descritiva. Então aqui eu já tenho ele todo preenchido para facilitar aqui, não estender muito a aula, mas eu vou passar aqui ponto a ponto explicando para vocês como que eu fiz esse preenchimento. Então aqui no tipo de edificação eu coloquei condomínio residencial horizontal composto por 2 residências geminadas de uso exclusivamente residencial padrão alto. Aqui eu tenho os meus comentários, né, para orientar melhor aí o preenchimento de vocês. Número de pavimentos são 2 pavimentos por unidade. Número de unidades autônomas por pavimento,
São 2 unidades autônomas distribuídas em 2 pavimentos, correspondendo aí a uma residência geminada por unidade. Explicitação da numeração das unidades autônomas. Aqui elas estão numeradas como unidade 1 e 2. Aqui nunca inventem uma nomenclatura. Se vocês colocaram no projeto unidade 1 e 2, continuem considerando essa mesma nomenclatura aqui nos preenchimentos dos quadros. Então, correspondendo aí às 2 residências. Aqui, número de unidades autônomas por pavimento, descrevendo áreas reais e localização em relação ao edifício no pavimento. Então, aqui cada um tem a sua maneira, né, de descrever, e no meu caso eu coloquei aqui, ó, no pavimento térreo situam-se os ambientes sociais de serviço das unidades autônomas, compreendendo sala de estar, cozinha, circulação, escada, lavabo e garagem integrada. No pavimento superior, situam-se os ambientes íntimos, compreendendo dormitório, suíte, banheiro, circulação e sacada. Cada unidade autônoma possui área construída privativa de 168,35, além de área externa privativa exclusiva de jardim, correspondente a 132,8 na unidade 1 e 119,45 na unidade 2. Aqui eu coloquei a localização da seguinte forma: a unidade 1, ela localiza-se à direita de quem da via pública observa o conjunto, sob numeração predial 102. E a unidade 2 localiza-se à esquerda de quem da via pública observa o conjunto, sob numeração predial 110. Aqui depende de cada município se vocês já têm a numeração predial ou não. Aqui no caso de Santa Catarina, eu já consigo a numeração, então eu já consigo aí incluir no projeto. Aqui, pavimentos especiais. Eu não tenho pavimentos especiais, aí vocês vão colocar, especificar a data de aprovação do projeto e a repartição. E aqui, outras indicações. Aqui é muito importante vocês esclarecerem os pontos da incorporação. Então, eu coloquei assim: o empreendimento é constituído por 2 residências geminadas, sem áreas comuns edificadas, com garagem integrada às unidades e áreas externas privativas exclusivas vinculadas a cada unidade autônoma. A participação proporcional das unidades deverá observar os critérios definidos nos quadros próprios da incorporação e a estrutura do empreendimento constante do projeto aprovado. Então, isso daqui vocês vão usar também nos memoriais de incorporação. Então, aqui eu tenho o meu quadro 5 também concluído. Agora, eu vou partir para o quadro 6. No quadro 6, eu tenho o memorial descritivo dos equipamentos. Esses equipamentos são os equipamentos que fazem parte do empreendimento. Então, eu olho o projeto e eu identifico aqui quais são os equipamentos que eu tenho, né? E nesse caso aqui, eu só tenho o portão de acesso e o reservatório de água. Então, aqui eu coloquei o tipo, o acabamento e o detalhe geral. Agora eu vou partir para o quadro 7, onde eu tenho o memorial descritivo dos acabamentos das dependências de uso privativo. Então, no 6 é de uso comum do empreendimento e no 7 é de uso privativo. Então, aqui eu vou descrever a minha unidade e aqui eu coloco a dependência, o tipo de piso, o tipo de parede e o tipo de teto. E outras informações que vocês acharem necessárias. Então, aqui eu tenho as 2 unidades totalmente iguais. Então, nesse caso aqui da unidade, eu coloquei unidade 1 e 2. Então, especifiquei as 2 juntos para não ficar muito extenso. Então, aqui nas dependências, sala, cozinha, separei as dependências e coloquei ali todas as especificações correspondentes. Aqui, o importante é que vocês façam sempre
compatibilizado. Se o padrão é alto, descrevam conforme o padrão alto. Se o padrão for normal ou se for baixo, aqui vocês precisam compatibilizar o padrão da incorporação. Agora o quadro 8, que é o memorial descritivo dos acabamentos das dependências de uso comum. E aqui eu quero mostrar para vocês que nem todo quadro ele tem conteúdo material. Nesse caso aqui, como eu não tenho área comum compartilhada nesse empreendimento, então eu também não tenho item relevante para preencher. Então aqui eu preencho em uma única linha, eu não invento nada, eu só preencho que não se aplica e não há dependência de uso comum. Agora eu quero fechar essa aula voltando para o ponto mais importante. O que fez essa planilha funcionar corretamente não foi o preenchimento automático, foi o raciocínio que eu encontro aqui no resumo estrutural da incorporação. Então, aqui o primeiro passo, segundo o meu método Incorpora Pro, é primeiro interpretar o empreendimento, depois estruturar as áreas e depois definir a participação das unidades. E só então partir para os quadros da NBR 12721. A planilha, ela não cria o conceito do empreendimento. Ela apenas registra uma linguagem normativa, aquilo que já foi corretamente interpretado.